Uma movimentação nos bastidores que ninguém esperava e que deixou o torcedor do Vasco da Gama em polvorosa. O clube segue se mexendo com força nos bastidores e começa a desenhar um novo cenário promissor para o restante da temporada. E tudo começa com uma figura que vem ganhando cada vez mais protagonismo dentro de São Januário: Edmar Lopes. O diretor executivo do Cruz Maltino está sendo bastante elogiado internamente, ao que tudo indica também vem sendo bem visto no mercado da bola. Empresários e agentes têm destacado a postura séria, correta e profissional do dirigente, o que acaba abrindo portas e facilitando negociações. Isso representa uma nova cara para o Vasco, que nos últimos tempos vinha enfrentando dificuldades nesse tipo de relação. Com Edmar no comando, a abordagem mudou o perfil das contratações também, e isso já começa a gerar frutos. E para abrir os trabalhos de forma impactante, o Vasco vem encaminhando duas renovações que mexem diretamente com o coração da torcida. Estamos falando do goleiro Léo Jardim e do meia Felipe Coutinho. Dois nomes que carregam peso cada um à sua maneira e que devem seguir vestindo a camisa do Gigante da Colina por mais tempo. No caso do goleiro, o contrato será ampliado por 4 temporadas com possibilidade de extensão automática por mais um ano caso metas estabelecidas sejam atingidas. Ou seja, a chance real de que Léo Jardim defenda o gol vascaíno até o final de 2030. Com isso, ele se tornaria um dos 5 goleiros mais bem remunerados do futebol brasileiro, o que mostra o quanto o clube está disposto a investir em nomes considerados pilares. Já a situação de Felipe Coutinho também avança positivamente. O meia, que deseja a rescisão com o Aston Villa, pode fechar em definitivo com o Vasco ainda nesta janela. Caso isso aconteça, o contrato inicial seria de 1 ano com prorrogação automática por mais 6 meses, levando o vínculo até o fim de 2026. Mas se a rescisão não for possível e o negócio tiver que ser via empréstimo, o acordo seria até dezembro deste ano, com reavaliação para estender a permanência no início do próximo ano. Independentemente do formato, a diretoria trata essa negociação com prioridade absoluta. A expectativa dentro do clube é tão positiva que o departamento de marketing já trabalha na campanha de anúncio do retorno do craque. Um dos detalhes mais simbólicos: o Vasco ofereceu ao Coutinho a camisa de número 10, que estava vaga após a saída de Dimitri Payet. O simbolismo disso é imenso. A 10 do Vasco, uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro, sendo entregue para um cria da base que retornaria para tentar conduzir o time a dias melhores. Um casamento perfeito entre ídolo e clube. E se alguém ainda duvida do vascaínismo de Felipe Coutinho, basta prestar atenção em uma história curiosa que aconteceu recentemente. O jogador, que inaugurou seu instituto na zona oeste do Rio de Janeiro, recebeu da fornecedora de material esportivo um lote com 140 bolas para atividades esportivas. O problema: as bolas eram vermelhas e pretas. Assim que viu, Coutinho não teve dúvidas e exigiu a troca imediata. Disse que não queria nada com as cores do rival dentro do seu projeto social. Esse tipo de atitude só reforça o quanto ele respira Vasco. Mas não é só de renovação e amor ao clube que vive o noticiário do Vasco. O momento também é de olho na base e nos nomes que vêm se destacando nos treinos. O técnico Fernando Diniz, que sempre foi conhecido por extrair o melhor de seus atletas, começou a prestar mais atenção em alguns jogadores que até então estavam esquecidos ou sendo pouco aproveitados. No CT Moacir Barbosa, 3 jovens têm chamado a atenção nos treinos: o zagueiro Kaique Ferreira, o lateral direito Paulinho e o atacante GB. Esses garotos vêm dando trabalho para os profissionais e despertando o interesse da comissão técnica. Kaique, inclusive, tem apenas 16 anos e já está impressionando entre os profissionais. Um talento precoce que pode ganhar oportunidades em breve. GB, por sua vez, é um nome que já vinha sendo ventilado há algum tempo. Um atacante veloz, habilidoso e que quase foi vendido ao futebol turco no início do ano. Ainda bem que a negociação não foi para frente, porque hoje ele pode ser peça importante no elenco. Já Paulinho é tratado como joia. Desde os tempos de base se falava que ele teria um futuro promissor. E agora, com a atenção do treinador, talvez esteja chegando a sua vez. Esses meninos representam o futuro do Vasco e Diniz sabe que lapidar esses talentos pode ser uma forma inteligente de fortalecer o grupo. Mas não são apenas os garotos que vêm ganhando espaço. Alguns jogadores que já estavam no elenco, mas vinham sendo pouco utilizados ou estavam se recuperando de lesão, também começaram a mostrar serviço. Casos de David Jean, Davi Menezes e Léo Augusto.
David, em especial, é um velho conhecido da torcida. No ano passado foi um dos poucos destaques ofensivos da equipe com 7 gols e 4 assistências. Quando se lesionou, o time sentiu demais sua ausência. Agora totalmente recuperado, vem treinando forte e pode aparecer na lista de relacionados para o amistoso contra o Montevideo City Torque do Uruguai. Léo Augusto, por sua vez, também passou por um momento difícil, especialmente do ponto de vista emocional. Mas após o período de férias voltou com outro espírito e tem mostrado um futebol mais competitivo. O treinador vê nele um potencial ainda não totalmente explorado. E Jean Davi Menezes, que praticamente não foi utilizado por nenhum técnico desde que chegou, começa a mostrar um estilo de jogo que pode agradar a Diniz. Um atacante técnico de toque rápido ideal para o estilo que o comandante costuma aplicar. Essas observações mostram que o Vasco pode ganhar reforços importantes sem precisar ir ao mercado. Basta olhar para dentro. Jogadores que já estavam no clube, mas que com uma nova metodologia de trabalho podem virar soluções. Isso dá mais profundidade ao elenco e mais opções ao treinador. E mesmo assim o clube segue atento ao mercado externo. Um dos alvos do momento é o equatoriano Alan Minda. Atacante de 22 anos revelado pelo Independiente Del Valle e atualmente no futebol belga. Um jogador rápido, habilidoso que atua pelos dois lados do campo e que agrada muito ao estilo que Fernando Diniz busca para compor o setor ofensivo. Alan Minda se encaixa perfeitamente na descrição de um ponta agressivo de mano a mano com capacidade de desequilíbrio. Exatamente o tipo de jogador que o treinador quer para fazer no lado esquerdo o que Ryan faz pelo lado direito. O Vasco tenta um empréstimo com opção de compra, o mesmo modelo que vem tentando com outros alvos. Esse movimento mostra como o clube está mais estratégico e assertivo na busca por reforços. A contratação de Admar Lopes trouxe uma mudança de patamar nessa área. O dirigente conhece bem o mercado sul-americano e europeu e isso tem permitido ao Vasco acessar jogadores que antes pareciam fora do alcance. Essa reestruturação vai além das 4 linhas. Ela passa pela imagem do clube, pela sua credibilidade nas negociações e pela seriedade com que trata os processos. É uma nova fase para o Vasco da Gama. E quando o torcedor vê Coutinho com a 10, Léo Jardim renovando até 2030, jovens da base sendo valorizados e nomes interessantes sendo mapeados no mercado, o sentimento é de que finalmente o clube está voltando aos trilhos. Mas ainda tem muita coisa para acontecer e o torcedor vascaíno segue acompanhando cada passo desse processo. E é nesse embalo de reconstrução que o Vasco da Gama vai moldando seu elenco, seu ambiente e principalmente sua nova postura no futebol brasileiro e sul-americano. Porque se tem uma coisa que ficou clara nos últimos meses é que o clube entendeu que não dá mais para ficar apenas esperando que os resultados venham por tradição. A camisa pesa sim, mas ela precisa estar acompanhada de planejamento, organização e competência. E agora, com Admar Lopes coordenando o futebol, parece que o Vasco está finalmente entendendo o que significa trabalhar de forma profissional em todas as frentes. A movimentação para contratar Alan Minda, por exemplo, não é só sobre trazer um bom jogador. É sobre mostrar que o clube está olhando para mercados alternativos que antes eram ignorados ou vistos como inalcançáveis. O futebol belga, o francês, o sul-americano, fora do eixo tradicional, tudo isso passa a ser alvo do radar vascaíno. O próprio interesse anterior no colombiano Andrés Gomes, outro ponta com características semelhantes, já deixava isso claro. O Vasco quer pontas agudos que joguem em velocidade, que partam para cima e que tenham repertório para quebrar linhas. Esse é o perfil que o técnico Fernando Diniz tem insistido e a diretoria trabalha para atender a esse pedido. Alan Minda, inclusive, é um jogador com passagem marcante pela seleção equatoriana. Mesmo ainda jovem, já mostrou que tem bagagem e personalidade para atuar em grandes palcos. Seu desempenho no Independiente Del Valle, clube reconhecido por revelar talentos, foi o suficiente para levá-lo ao futebol europeu. E mesmo não tendo brilhado na temporada mais recente, é um atleta com margem de evolução. Tem tudo para se encaixar bem num time que joga com intensidade e liberdade pelos lados. Se fechar com o Vasco, pode ser aquele diferencial que desequilibra jogos travados e decide partidas grandes. Mas para além de nomes e posições, o Vasco está moldando um elenco com outra cara. E isso passa também por jogadores que até pouco tempo atrás estavam sendo esquecidos dentro do próprio clube. Jean Davi Menezes é o exemplo mais emblemático disso.
Um atacante que chegou como promessa mas que não teve sequência com nenhum dos treinadores anteriores. Simplesmente não conseguia convencer. Agora, com o trabalho mais próximo de Fernando Diniz, ele começa a mostrar que pode sim contribuir. O técnico gosta de jogadores que pensem rápido, que saibam trabalhar em espaços curtos, que sejam capazes de entender movimentos coletivos. E Jean David tem dado sinais de que está se adaptando a essa exigência. O mesmo vale para Léo Augusto. Um jogador que passou por um momento de instabilidade emocional, que chegou a ser dúvida para continuar no clube, mas que após o retorno das férias se reapresentou com outra atitude. Vem sendo elogiado nos treinos e o próprio Diniz acredita que ele ainda pode ser muito útil ao longo da temporada. Isso é algo que o torcedor precisa valorizar. O Vasco não está apenas contratando, está recuperando jogadores. Está fazendo com que peças que antes não estavam sendo aproveitadas passem a fazer parte do projeto. E isso, no final das contas, representa economia, profundidade de elenco e mais opções para o treinador. E claro, não dá para falar de recuperação sem mencionar o David. Esse sim, todo mundo sabe do que é capaz. No ano passado foi um dos poucos que conseguiu se destacar ofensivamente. Só que a lesão atrapalhou demais. Ficou fora por muito tempo e o time sentiu sua ausência de forma gritante. Agora recuperado, ele vem treinando bem, se destacando nas atividades e, ao que tudo indica, deve ser relacionado para o amistoso contra o Montevideo City Torque do Uruguai. Um teste que pode ser fundamental para medir o nível físico e técnico do jogador neste momento. Se estiver bem, pode ser uma baita adição para o segundo semestre. Esses nomes, somados aos garotos que vêm subindo da base com personalidade e talento, formam uma base sólida para o que o Vasco quer construir. O zagueiro Kaique Ferreira é um caso à parte. Um menino de apenas 16 anos que vem treinando com os profissionais e impressionando pela maturidade. Um zagueiro técnico com boa saída de bola, bom posicionamento e que pode sim ser uma alternativa válida em breve. Lembrando que estamos falando de um atleta ainda no sub-17, o que só valoriza mais o que ele já vem mostrando. Paulinho, lateral direito, é outro que vem dando sinais de que pode se firmar. Já se destacava nas categorias de base e agora vem ganhando a atenção da comissão técnica. Um jogador moderno que apoia bem, tem intensidade e pode ser uma alternativa interessante para um setor que, convenhamos, tem sido carente no Vasco nos últimos anos. E o GB, atacante rápido e versátil que já teve seu nome envolvido em negociações com o futebol europeu, mas que permaneceu e pode ser aproveitado como um trunfo para esse segundo semestre. O Diniz gosta desse tipo de jogador. Atacante leve que joga pelos lados, que parte para cima. É o estilo que encaixa bem no modelo de jogo proposto. E quando você soma tudo isso, a volta de jogadores importantes, o aproveitamento da base, o foco em reforços com características específicas, você começa a ver que há uma ideia por trás do que está sendo feito. O Vasco não está apenas agindo no impulso. Está tentando montar um elenco que funcione como time, que tenha identidade, que jogue de forma coerente com o que o treinador propõe. E isso é um passo enorme em comparação ao que vimos em temporadas anteriores, onde muitas vezes o elenco parecia montado sem critério, sem encaixe e com perfis completamente diferentes. Outro fator que não pode passar batido é a nova postura do clube no mercado. Hoje, quando um empresário recebe uma ligação do Vasco, a conversa é outra. Tem seriedade, tem proposta clara, tem prazo, tem projeto. A figura do Admar Lopes é central nesse processo. Ele já entendeu o tamanho do Vasco. Entendeu que não se trata apenas de um time de futebol, mas de uma instituição com uma torcida gigantesca, com um peso histórico inegável e com uma necessidade urgente de voltar ao protagonismo. E ao mesmo tempo o mercado também já entendeu quem é Admar Lopes. Um profissional respeitado, com boas relações, que sabe negociar e que não entra em negócio furado. Isso é muito semelhante ao que aconteceu quando a 777 chegou ao clube. No começo, os empresários viam com bons olhos. Acreditavam que o clube finalmente teria capacidade de honrar compromissos, de investir, de voltar a ser competitivo. A diferença agora é que a mudança de postura está sendo acompanhada de resultados mais palpáveis. Não adianta apenas ter dinheiro, é preciso saber como usar. E Admar, pelo que vem sendo mostrado, sabe onde colocar cada centavo. Sabe que tipo de jogador o clube precisa, sabe onde buscar e principalmente sabe como negociar. Isso dá ao Vasco uma vantagem que há muito tempo não se via.
E essa nova fase não passa despercebida pela torcida. Quando o torcedor vê o clube se movimentando com inteligência, negociando com seriedade, recuperando jogadores e valorizando a base, ele se sente representado. Ele sente que está fazendo parte de um projeto que pode sim dar certo. E isso traz de volta algo que andava em falta: confiança. Confiança de que o time vai competir de verdade. De que os jogos serão disputados até o fim. De que mesmo quando as coisas não saírem como esperado, haverá uma estrutura sólida por trás para corrigir os rumos. Por isso esse momento do Vasco é especial. É um ponto de virada. Um momento em que o clube começa a reaprender o que é ser grande. Não é só sobre ganhar títulos, é sobre se comportar como gigante em todos os aspectos. E isso passa por decisões como renovar com Léo Jardim, buscar o retorno de Coutinho, valorizar talentos como Kaique, GB e Paulinho e tentar contratações de impacto como Alan Minda. Cada passo dado nessa direção aproxima o Vasco do lugar que ele nunca deveria ter deixado: o topo. E mais do que isso, mostra que existe finalmente uma lógica por trás das ações. Não é mais cada um por si. Não é mais contratar por contratar. Agora há uma ideia, uma filosofia, um projeto em andamento. E quando você junta isso com uma torcida apaixonada que nunca abandonou o clube mesmo nos piores momentos, o potencial de crescimento é gigantesco. Resta saber se todos os envolvidos terão a paciência, a coragem e a competência para levar esse projeto até o fim. Porque o caminho ainda é longo. Haverá tropeços, haverá críticas, haverá pressão. Mas se o Vasco mantiver o rumo, se continuar fazendo o que precisa ser feito com seriedade, esse novo ciclo pode ser um dos mais vitoriosos da história recente do clube. E com o Coutinho vestindo a 10, com o Léo Jardim como pilar defensivo, com jovens surgindo, com reforços vindo de mercados pouco explorados, o torcedor pode sim começar a sonhar de novo. Não com promessas vazias, mas com sinais reais de mudança. Porque o Vasco finalmente está começando a se reencontrar com sua grandeza. E quando esse gigante acorda de verdade, ninguém segura. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e agitar as torcidas. O Vasco da Gama estaria muito próximo de anunciar uma contratação que promete sacudir o mercado nacional. Trata-se de Ángel Di Maria, meio-atacante argentino que vem se destacando no Benfica e que, segundo fontes internas, poderia desembarcar no clube carioca para a próxima temporada. Embora o clube ainda não tenha divulgado um comunicado oficial confirmando a contratação, a informação circula com intensidade nos corredores da colina histórica e já desperta uma enorme expectativa entre os vascaínos. Di Maria, conhecido mundialmente por sua habilidade, visão de jogo e capacidade de decidir partidas em momentos cruciais, ganhou destaque internacional ao longo de sua carreira, especialmente em clubes europeus de ponta, além da brilhante participação na seleção argentina. Sua experiência no Super Mundial, onde brilhou e deixou sua marca, é vista como um diferencial para qualquer equipe que deseja alçar voos maiores no cenário do futebol sul-americano. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Vasco movimenta conversas em redes sociais, sites esportivos e até mesmo em rodas de torcedores, que já começam a sonhar com um reforço que pode transformar o time. O interesse do Vasco em Ángel Di Maria surge em um momento estratégico, quando o clube busca se reestruturar e voltar a figurar entre os grandes protagonistas do futebol nacional e continental. A possível contratação do argentino reforça a ambição do clube de não apenas brigar por títulos, mas também de reconquistar prestígio e atrair novos fãs, impulsionando a sua marca dentro e fora dos campos. Caso o negócio se concretize, será, sem dúvida, uma das transações mais comentadas da temporada, trazendo um jogador de calibre internacional para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de toda essa movimentação, há cautela entre os dirigentes e o próprio atleta, já que detalhes sobre contratos, valores e duração ainda estão em negociação e podem sofrer alterações até o anúncio oficial. Fontes próximas ao clube afirmam que o Vasco está disposto a fazer um esforço financeiro considerável para fechar o acordo, contando com o retorno que um nome como Ángel Di Maria pode proporcionar em termos de performance, marketing e visibilidade. Por enquanto, resta aos torcedores acompanhar de perto cada notícia, cada entrevista e cada movimentação, na esperança de que esse sonho vire realidade.
O burburinho em torno do argentino no Vasco é alimentado também por declarações enigmáticas de alguns membros da diretoria, que, em entrevistas recentes, não negaram a possibilidade de contar com reforços de peso para o elenco. Com o mercado aquecido e a janela de transferências aberta, a chegada de Di Maria ao futebol brasileiro, mais precisamente ao Vasco, poderia ser um divisor de águas, atraindo a atenção de rivais e apaixonados pelo esporte em todo o país. Se confirmado, o clube carioca não só ganha um jogador excepcional, mas também coloca sua ambição em evidência, mostrando que está disposto a investir forte para voltar a brilhar. Enquanto o torcedor aguarda ansiosamente por notícias oficiais, o nome de Ángel Di Maria segue circulando entre as especulações mais quentes do futebol nacional. Será que o craque do Benfica vai mesmo vestir a camisa cruz-maltina e revolucionar o Vasco da Gama? A resposta ainda está por vir, mas a possibilidade já é suficiente para incendiar o imaginário de uma torcida sedenta por grandes conquistas. Fique ligado, pois esse rumor pode se transformar no maior reforço do futebol brasileiro nos próximos meses. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.